Olá, olá pessoal, vamos para mais um vídeo de diálogos de Platão, Lápis. O que é a coragem? Nesse diálogo vai debater o que é a coragem. Então, eu achei uns diálogos muito bons. E a pergunta original do diálogo é o que é a coragem? E talvez você pense que essa resposta seja fácil. Afinal, todos nós usamos essa palavra diariamente. Dizemos que alguém foi corajoso, que determinada atitude exigiu coragem, que um soldado foi corajoso, um médico foi corajoso, que um pai ou uma mãe foi corajoso. Mas Sócrates mostra que nós usamos essa palavra o tempo todo sem saber exatamente o que ela significa. Isso, aliás, é uma característica constante dos diálogos de Sócrates, de Platão. Essa busca pela essência e o significado das palavras, das coisas, dos conceitos, da verdade. As pessoas utilizam conceitos como justiça, amizade, piedade, amor, coragem, beleza, como se todos soubessem perfeitamente o que eles significam. Sócrates simplesmente faz uma pergunta muito simples. Afinal, o que é isso? E quase sempre ninguém consegue responder. O diálogo começa de uma maneira muito prática. Alguns pais estão discutindo se vale a pena ensinar os jovens a arte da luta. Tudo bem? Então lá o diálogo leva o nome de uma das pessoas que o Sócrates está conversando. Eles querem saber se aprender a combater, usar armas e desenvolver habilidades militares contribuirá para formar homens e mulheres. Esse diálogo fala muito da educação, que na Grécia a educação tinha a ver com ensinar virtudes às pessoas, às almas das pessoas, era adestrar aquelas almas, preparar aquelas almas, né? Percebo que como essa preocupação é muito mais profunda do que parece. Elas não estão perguntando se apenas se a luta ensina a defesa pessoal. Eles querem saber se isso melhora o caráter. Essa pergunta continua extremamente atual. Hoje poderíamos substituir a luta por qualquer outra atividade. Vale a pena colocar um filho em uma escola militar? Vale a pena praticar artes marciais? Vale a pena jogar videogame? Vale a pena usar redes sociais? Vale a pena estudar inteligência artificial? No fundo, todas essas perguntas respondem outro muito mais importante. Essa atividade torna a alma melhor? Lembrando que na Grécia Antiga a educação é visando sempre a alma. Ensinar virtudes para a alma, melhorar a alma da pessoa. Porque os gregos tinham essa visão de educação. Não a visão de educação que nós temos hoje em dia, muitas vezes alguns de nós temos, que é passar na faculdade, ter algum curso, ter alguma profissão. Os gregos não pensavam assim. É exatamente aqui que Sócrates muda completamente a direção da conversa. Antes de responder se determinada atividade faz bem ou mal, ele diz que precisamos responder outra pergunta: quem realmente entende da formação humana? Esta observação é brilhante. Nós costumamos aceitar opiniões de qualquer pessoa sobre esse assunto. Mas Sócrates pergunta: quem é realmente especialista nisso? Se estamos doentes, procuramos um médico. Se queremos construir uma casa, procuramos um engenheiro. Se queremos aprender música, procuramos um músico. Então, por que quando o assunto é educar uma alma, aceitamos a opinião de qualquer pessoa? Essa passagem me chamou muita atenção, porque ele continua absolutamente atual. Quando a gente pensa em educação, a gente muitas vezes pergunta a opinião de muitas pessoas, ou deixamos nos levar pela opinião dos especialistas, sem, para Sócrates e para a sua filosofia grega, nós não devemos delegar as nossas opiniões, o nosso conhecimento, a nossa busca da verdade a outras pessoas apenas por um apelo de autoridade. A pessoa tem que provar, através de argumentos lógicos, que ela está certa sobre um ponto, e não apenas o argumento de autoridade. E a gente, através dos argumentos lógicos daquela pessoa, também pode aderir à opinião, o conhecimento daquela pessoa. Essa passagem me chamou muita atenção, porque ele continua. Vivemos numa época, né, que as redes sociais deram voz para milhões de pessoas, o que é algo bom em muitos aspectos, mas também criaram uma ilusão muito perigosa, de que a opinião possui o mesmo valor. Né? A opinião de qualquer um possui o mesmo valor, e não possui.
Pegue-se sempre, pessoal, nos argumentos lógicos da opinião da pessoa. Essa opinião da pessoa tem lógica? Não é só porque a pessoa busca autoridade que tem lógica os argumentos dela, principalmente com a ligação com a realidade. A filosofia grega também tem muito isso. E Sócrates diria que não. Existem assuntos nos quais devemos ouvir especialistas, existem assuntos nos quais simplesmente repetir opiniões pode causar enormes prejuízos. E depois dessa introdução, finalmente aparece a grande pergunta do diálogo: o que é a coragem? A primeira resposta parece muito boa. Lacks responde que a coragem é permanecer firme diante do inimigo sem fugir da batalha. À primeira vista, parece uma definição perfeita, mas Sócrates começa a fazer aquilo que faz melhor: perguntar. A maiútica, né, que é essa maneira do Sócrates tentar fazer a pessoa, o interlocutor, chegar à verdade. Ele vai perguntando e através das perguntas dele, você consegue ver se seus argumentos, se a sua forma de pensar tem lógica ou não. E se o comandante decidir recuar estrategicamente, ele deixou de ser corajoso? Estou falando da coragem das batalhas. Claro que não. Às vezes, recuar exige muito mais coragem do que permanecer lutando. Além disso, um homem pode permanecer no campo de batalha simplesmente porque não percebeu o perigo. Ele não é corajoso, ele é apenas ignorante. Perceba a diferença? Nem toda permanência é coragem, nem toda fuga é covardia. A primeira definição cai, então surge outra tentativa. Talvez a coragem seja resistência. Resistir à dor, resistir ao sofrimento, resistir ao medo. Essa definição parece ainda melhor, mas Sócrates continua perguntando: toda resistência merece admiração? Claro que não. Existe uma resistência inteligente, mas também existe uma resistência teimosa. Uma pessoa pode insistir durante anos em um erro, pode permanecer firme em uma opinião completamente falsa. Pode recusar qualquer aprendizado. Isso não é coragem, isso é obstinação. Esta passagem me faz pensar muito nos dias atuais. Hoje existe quase uma idolatria da ideia de nunca desistir. Mas se o seu plano não está indo bem, não é coragem, muitas vezes. Mas Sócrates mostra que desistir de um erro pode exigir muito mais coragem do que permanecer nele. Se você está lutando por um erro, pela mentira, você permanecer está errado. Não é um atestado de coragem, sim de medo, né? Mas Sócrates mostra que não. Às vezes, mudar de opinião é uma das atitudes mais difíceis que existem, eu concordo. A gente tem dificuldade, todos nós. Você temos dificuldade de mudar de opinião, mas podemos mudar de opinião sempre. Principalmente quando o nosso orgulho está envolvido. O diálogo continua ficando cada vez mais interessante. Os participantes percebem que existem muitos tipos de diferentes coragens. Existe coragem diante da guerra, existe coragem diante da dor, existe coragem diante do sofrimento, existe coragem diante dos prazeres, existe coragem diante dos desejos, existe coragem diante das perdas, existe a coragem diante do medo. Isso amplia completamente a nossa visão. A coragem deixa de ser apenas uma virtude militar. Ela passa a ser uma virtude da alma. Então tem muito mais a ver com a alma do que com o seu corpo e com a situação externa. E talvez essa seja uma das maiores contribuições desse diálogo. Um homem verdadeiramente corajoso não é apenas aquele que enfrenta um exército, talvez seja aquele que enfrenta a si mesmo. Depois surge uma definição que, para mim, é uma das mais bonitas do diálogo. Coragem seria o conhecimento daquilo que deve ser temido, daquilo que merece confiança. Coragem seria conhecimento, né? Aqui Platão aproxima a coragem da inteligência. O verdadeiro corajoso não é aquele que não sente medo, é aquele que sabe distinguir os medos reais dos medos imaginários. Aliás, isso continua extremamente atual, não é? Vivemos cercados por medos: medo do fracasso, medo da rejeição, medo da opinião dos outros, medo de perder o dinheiro, medo do futuro. Mas será que todos esses medos realmente merecem ser temidos? Sócrates provavelmente perguntaria exatamente isso. Você tem medo da coisa certa? Ou apenas que parece ser assustador? É uma pergunta muito profunda, porque muitas vezes temos medo justamente daquilo que poderia nos tornar pessoas melhores.
Depois Sócrates vai ainda mais longe e ele observa que o medo sempre está relacionado com o futuro, né? Aquela ansiedade, o medo da ansiedade. Nós temos medo do passado, não temos medo do passado, tememos aquilo que pode acontecer. Logo, se a coragem consiste em conhecer aquilo que realmente merece ser temido, ela existe em conhecimento do bem e do mal. Aqui parece um problema filosófico enorme. Se a coragem depende desse conhecimento, então ela parece envolver praticamente toda a virtude. Neste momento, o diálogo entra numa situação muito parecida com os diálogos socráticos. Eles chegam à famosa aporia, ou seja, reconhecimento que ainda não conseguiram definir completamente aquilo que estavam investigando. E eu acho isso ótimo, né? Porque eles estão preocupados muito mais com a busca da verdade do que buscar definições que ou estar certos, muitas vezes. E aqui está uma das várias lições de Sócrates. Não encontra a resposta definitiva, não encontrar a resposta definitiva não significa fracassar. Muito pelo contrário, fracassar seria permanecer acreditando que sabemos algo, quando na verdade nunca examinamos esse conhecimento. Ao final do diálogo, ninguém consegue definir perfeitamente a coragem, mas todos saem muito mais conscientes da própria ignorância. Isso para Sócrates representa um enorme avanço. Existe ainda uma passagem que eu achei muito bonita, que o Sócrates comenta de maneira bastante humilde, que muitas vezes a sua idade faz com que ele esqueça tanto as perguntas quanto as respostas durante uma discussão. Quase uma brincadeira. Mas aí ele revela uma personalidade socrática. Mesmo sendo um homem mais preparado daquela conversa, ele nunca assume a postura de dono da verdade. Por isso que o Sócrates é tão interessante. Ele continua investigando, continua perguntando, continua aprendendo. Talvez seja exatamente isso que torna Sócrates tão fascinante até hoje. Se eu tivesse que resumir o Marx, eu diria que o Platão nos ensina uma coisa muito importante. Coragem não é ausência de medo, também não é impulsividade, não é agressividade, não é teimosia, não é orgulho, muito menos aparência de força. A verdadeira coragem nasce quando a razão governa as nossas ações. Quando conhecemos aquilo que realmente merece ser enfrentado e, acima de tudo, quando temos humildade suficiente para reconhecer aquilo que não sabemos. Aliás, depois de ler tantos diálogos de Platão, eu fico cada vez mais convencida de que a maior coragem de Sócrates nunca foi enfrentar seus acusadores nem aceitar serenamente a morte. Sua maior coragem foi viver uma vida inteira disposto a abandonar qualquer certeza caso a verdade lhe mostrasse um caminho melhor. E esse comportamento do Sócrates é totalmente contagiante, você fica assim também. Isso, para mim, continua sendo uma das maiores lições de toda a filosofia antiga grega. Não tem jeito, você adquire esse comportamento de Sócrates para sua vida e começa a ficar assim também. Até o próximo diálogo.